Bom, muito bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar novamente aqui no TIE Linux. Na edição de 2018, eu já participei do TIE Linux em Rio Grande e Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. E dentro do TIE Linux, faltou eu só desativar o celular aqui. E dentro do TIE Linux em Santa Maria, eu apresentei uma palestra lá sobre segurança. E essa palestra, ela rendeu outros tópicos também. Tá? Então, eu vou trazer para vocês sempre conteúdo sobre segurança da informação, que é uma área que eu atuo. E essa palestra, ela sofre constante mudança. Então, mesmo que alguém já tenha assistido essa palestra em outro evento, provavelmente vai, ver novidades aqui. Tá? Então, primeiramente, como eu acabei de me apresentar, eu sou o Diego Costa, sou o fundador do canal Projeto CUT no YouTube, e eu vou falar um pouquinho mais sobre segurança para vocês. Eu tenho meus contatos, esses contatos vão aparecer no final também do slide. Então, vou começar mostrando para vocês aqui, essa é uma publicação aí numa rede social, onde uma comenta sobre a filha ou o filho quererem possuir uma identificação, um RG falso, para poder retirar bebida na balada. Então ali, eu não vou ler totalmente para vocês, mas ali está uma mãe comentando que a filha queria retirar esse documento para poder ir na balada, porque todo mundo faz, todo mundo tem um RG falso. Isso seria o comum, digamos assim, naquele meio que aquela moça, aquela menina, aquela pessoa vive. Então, o propósito inicial da palestra é justamente fazer com que vocês vejam a segurança da informação por trás do que realmente é um padrão. O padrão, quando se fala em segurança da informação, é o quê? Eu tenho uma senha segura. Será? Eu utilizo senha no meu Wi-Fi. Será que é seguro? Então, esse é o propósito inicial dessa palestra, é que vocês tenham um pensamento crítico com relação às suas informações. Então, agora sim eu vou me apresentar. Então, eu sou especialista em segurança da informação pela Faculdade Senac de Pelotas. Me formei em redes de computadores na Faculdade Senac de Pelotas, aliás, especialista pela Faculdade de Senac de Porto Alegre, e redes de computadores na Faculdade Senac de Pelotas. Então, como eu comentei, sou o criador do canal YouTube, onde eu forneço material sobre não só segurança, também como IoT, redes de computadores, enfim, todo o mundo do ambiente open source eu também disponibilizo lá. Tá? O canal, inclusive, começou por essas questões. Como o título da palestra fala sobre insegurança na internet, então, o que faço na internet, quem está lá, quais os riscos de uma navegação descuidada, a empresa que trabalho pode sofrer danos com o meu descuido e posso mudar esse cenário. Então, essas são as perguntas que geralmente eu começo a falar sobre segurança da informação. Tá? Então, para quem está olhando aquela foto ali, aquela foto é uma pessoa conhecida de vocês. Aquela pessoa ali sou eu. E olha só o contraponto. Ali eu estou mascarado. Aqui eu estou, um vestimento mais formal. E foi por isso que eu escolhi vir hoje aqui com um vestimento formal. Porque eu quero que vocês entendam o contraponto. Eu posso ser aquele cara ali. Eu posso sair daqui, tirar esse blazer, tirar essa vestimenta, colocar aquela máscara e fazer ações indevidas ou devidas. Só que aí eu pergunto para vocês sabem quem realmente está na internet? Vocês sabem o que acontece dentro da internet? Quem está lá? Pode ser eu, pode ser aquele cara ali, pode ser qualquer um. E de fato vocês que estão na internet. E com isso, eu continuo falando. A ficção na realidade ou a realidade na ficção? Para quem não conhece, eu trago ali duas imagens de duas séries. Uma chamada Mr. Robot, a outra Black Mirror. Ambas séries tratam sobre os aspectos da segurança e da vida social. Né? Então, a Black Mirror é uma série que trata mais os aspectos mais, talvez, bizarros para uns,
cotidianos para outros, mas são séries que abordam as temáticas que envolvem os dados pessoais, a privacidade, né? Então, e a série Mr. Robot também é a série sobre um rapaz que tem conhecimento em segurança da informação e ele então atua nessa área aí de segurança. Então, para vocês verem o contraponto que nós vivemos. Hoje, usar o padrão não quer dizer muita coisa hoje em dia. Com isso, eu comento para vocês, minha casa é sua casa, ou seja, vamos imaginar um ambiente tecnológico. Eu tenho meu computador, vocês têm o computador de vocês, o dispositivo. Hoje a gente não pode só trabalhar com computadores. A gente tem um smartphone, a gente tem um notebook, a gente tem um tablet, tem qualquer coisa conectada hoje. O mundo do IoT. Nossa calça e sapato, em breve estará conectado. Já existe, na verdade, né? A gente só não tem hoje no momento, mas em breve a gente vai ter. Então, com isso aqui, eu mostro para vocês a minha casa é sua casa, ou seja, se eu tenho um Wi-Fi na minha residência, significa que você tem direito de usá-lo. Por que é o padrão a gente chegar nos locais e pedir qual é a senha do teu Wi-Fi? Esse é o padrão. Não é errado. Não é errado fazer isso. Mas também tu tem que ter certas restrições, tu tem que ter um certo cuidado. Tu não sabe se aquele celular que vai conectar na tua rede Wi-Fi na tua casa não foi invadido. Não porque a pessoa quis que ele fosse invadido, mas por alguma conexão estranha, talvez ela tenha sido comprometida. Então, manter o padrão hoje em dia, então, é meio complicado. Então, não é porque todas as casas são iguais que todos têm acesso àquela mesma casa. Por exemplo, o primeiro vizinho ali não pode entrar na casa do vizinho, ao menos não deveria, sem a permissão do mesmo. Então, é assim que funcionam as boas práticas no quesito de segurança. E aí, é claro que todo mundo vai dizer, eu sei como a internet funciona, porque eu faço compra, porque eu estudo, porque eu pesquiso, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Sim, mas você realmente sabe como funcionam as coisas lá dentro? É um pouco complicado hoje alegar o que é a internet. E aqui eu tenho uma imagem que fala, será mesmo que é realmente como você imagina? O que nós costumamos utilizar é o que está na Surface Web, que é aquela parte mais acima ali, que é apenas 4% da internet como um todo. Cerca de 90% é o que é conhecido aí, até nos telejornais, como Deep Web. Se fala muito hoje, está um termo da moda, falar em Deep Web. Mas o que é a tal Deep Web? Como funciona a Deep Web? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas a Deep Web é todo o conteúdo que não está indexado na Surface Web, ou seja, os melhores, ou talvez os mais utilizados indexadores como Google, Microsoft, Yahoo, enfim, e outros. Mas tem ali sobre documentos, sobre dados de governo, sobre dados acadêmicos, financeiros, enfim, existe uma série de artigos científicos até que estão na Deep Web. Mas assim como na Deep Web nós temos algum material ilícito, tem sim. Mas pior que a Deep Web é o que a gente conhece como Dark Web. São cerca de 6% da camada, digamos assim, é o que está na Dark Web. Aí, realmente, se está na Dark Web, né, aí tu não espera que sejam conteúdos lícitos, né? Então tu vai encontrar ali drogas, coisas ilegais sobre homicídios, enfim, qualquer coisa relacionada à ilicitude. Então está na Dark Web. Então, é claro que eu não preciso nem comentar com vocês que estar na Dark Web não torna ninguém um criminoso. Tu pode fazer pesquisas lá, assim como na Deep Web. Agora, tu tem que ter um certo cuidado. Se tu for navegar na Dark Web, na Deep Web, tu tem que usar uma certa preocupação em que ali tu vai estar numa zona que pode ser invadido. E provavelmente vai ser invadido. Quem está lá não está para brincadeira. Então não fica achando lá que é a Disney da internet, não é. Então tem que ter uma série de cuidados. Então, como eu comentei, e esses cuidados envolvem alguns perigos, né? Como invasão de computadores e dispositivos informáticos, como eu acabei de comentar aqui. Hoje, só ter um computador, não, vai botar antivírus no computador? Beleza, pode usar lá, o sistema da janela, beleza, ótimo. Né? Quer usar, usa. Mas e aí, vai botar um antivírus? E aí, vai estar protegido? Não mais. Hoje o antivírus
é o menor dos problemas da segurança, é o antivírus, ou o próprio vírus, enfim. Perdas e vazamento de dados sensíveis. Quando se fala em perda de dados, o cara pensa, o que tem? Minha vida é um livro aberto, ninguém quer nada comigo, será mesmo? Eu consigo mostrar para vocês que a perda dos dados de vocês causa mais prejuízo do que vocês possam imaginar. Tá? Mas muitas pessoas não conseguem ter esse tato e identificar os perigos que aquilo ali causa. Extorsão e golpes também é uma característica aí da parte da segurança. Uma empresa pode ter seus dados, ou uma pessoa de uma empresa, um departamento, pode ter os seus dados aí vazados ou até mesmo armazenados indevidamente e sofrer aí por extorsão, ou até mesmo utilizar o próprio nome da empresa em golpes. Né? Eu vou mostrar umas figuras bem interessantes para vocês. Fake news, eu vou entrar em detalhes aí, algumas fake news interessantes, inclusive aqui na nossa cidade. Tá? E aproveitamento, uso de informações privilegiadas, isso aqui também no mundo corporativo é complicado, onde vai estar dentro de uma empresa e, vamos supor, a empresa XYZ lá resolveu abrir uma vaga de emprego e aí tu ficou sabendo, estava no corredor e escutou. E aí tu vai lá e indica o teu colega. Legal, tá indicando um colega, eu quero bem o meu amigo, do meu colega, mas tu está usando uma informação privilegiada que, de repente, com aquela indicação, aquela pessoa não passa lá no crivo, lá na hora do RH fazer a contratação, de repente ela tem um desvio de conduta e tu não sabe. E ela pode vazar os dados da empresa. Então, tu tem vários problemas ali. Né? Outros também, prejuízos inestimáveis ao afetado. Não só a pessoa que vaza a informação, ela também tem um problema ali, ela vai sofrer um prejuízo, porque ela pode ser processada, mas a empresa, uma vez que o dado é vazado, tu não tem como contornar um dado vazado. Né? Mas isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe aqui sobre isso. Vocês poderiam me dar uma aula sobre exemplos, ou assim para mim, para outras pessoas, de vazamento de dados, de fake news. Está todo mundo falando sobre isso. Mas vivemos num mundo pós-Edward Snowden. Tá? O Edward Snowden falou um pouquinho mais à frente sobre ele, coisa rápida, mas sabemos, ou deveríamos saber, que empresas como Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, etc., qualquer empresa de tecnologia, ela faz bilhões, né, elas fazem bilhões de dólares lucrando com nossos perfis de navegação, nossas orientações, aí botei ali religiosas, enfim, tá? Nossas compras online e offline, sim, offline também. As empresas sabem quando tu vai na farmácia, quando tu vai comprar lá o remedinho para dor de cabeça, elas sabem. Mesmo que tu diga lá CPF na nota, não, e elas sabem. Nossas localizações, como check-in, mapas, marcações e afins, tá? E para vocês terem uma ideia de que realmente isso é verdade, isso aqui é um print do meu próprio celular, o qual eu tenho algumas contas ali no Gmail, e tem uma delas que eu acabei esquecendo de desativar ali, aquelas localizações. O que aconteceu? Ele traqueou, né? Ele conseguiu mapear que eu andei 11 quilômetros esse mês e eu passei mais de 60 horas em veículos esse mês. Ou seja, ele já sabe informações suficientes sobre mim. Se ele sabe que eu andei 11 quilômetros e eu andei 60 horas em veículos, ele está querendo me dizer assim, cara, caminha mais, ele está caminhando menos. Eu acho que foi essa a comparação que ele quis dizer comigo. Ele tem cidades visitadas e lugares visitados no total. Mas, como isso tudo é possível apenas com o maior bem ativo que você tem, né? Eu botei bem grande ali, que é para vocês terem ideia, com os dados de vocês. Tá? Então, como é que funciona essa questão dos dados? Dados, quanto criamos? Então, eu botei ali que estima-se que uma pessoa normal gere 1 tera de informação sensível por ano. Então, você já sabe o valor de vocês ali, ó, R$268. É o valor de vocês. Mas será mesmo? Se eu multiplicar esse valor por 1.000 ainda, seria pouco. Tá? Então, essa é só uma comparação. Aí vocês vão se perguntar, mas não, comigo não acontece. Não? Então tá. Você não passa por nenhuma câmera, nenhuma catraca, nenhum balcão de recepção, nenhum almoço em restaurante, pizzaria, não, você não faz isso. Você não curte, não comenta, não compartilha.
Então você tem dados sim expostos. Você faz isso diariamente. Né? Então eu costumo dizer que a gente é cercado de pontos de controle. A minha esposa vive escutando de mim, olha ali, é um ponto de controle. O que é esse ponto de controle? Então, digamos que é um balcão como aquele ali. Pode ser um balcão até virtual, um check-in. Ou, por exemplo, aquela rede Wi-Fi que tu tem que fazer um check-in no Facebook. É um ponto de controle. Então, aquele ponto de controle, que pode ser real ou virtual, ele vai pegar as suas informações e armazenar. Para ti, vai te dar um acesso à internet, vai te liberar algum acesso a determinada sala, palestra, enfim. Tá? Mas como eu não? Não? Será? Alô, gostaria de falar com o senhor João? Olha só, é interessante isso aí. Isso aí acontece diariamente com basicamente 99% da população. Alô, não tem nenhum João aqui, você ligou para o número errado. Ali então, ok, com quem eu falo por gentileza? Antônio, por quê? DB Survey. Né? Então, eu chamo isso aí de uma pesquisa a dados sensíveis. Então, tu recebe uma ligação, a pessoa pergunta lá um nome aleatório, pode ser que de sorte ela consiga acertar o nome da criatura, e aí a criatura vai lá e confirma o nome real dela. Ah, mas eu digo um nome fictício, beleza. Então tá, vocês vão ver agora no próximo cenário. Isso aqui é mais ou menos como funciona, tá, o banco de dados. Isso aqui as pessoas vão ficar ligando para vocês todos os dias, até algum dia que você vai estar, sabe, com a cabeça quente, vai estar cheio de problema na família, no trabalho, na escola, na faculdade. Você vai, ah, cara, não é João, aqui é o fulano, tu vai dar todos os teus dados para aquela pessoa. Vai acontecer esse dia. E aí a pessoa vai começar a montar um mapa do teu histórico. E aí ela consegue obter as tuas informações validadas. Porque uma vez que eu digo que eu não sou, vamos supor, meu nome é Diego, mas eu digo que eu sou João. Aí na próxima ligação eu digo que eu sou o Pedro. Ou seja, eu estou validando que eu não sou o João e sou o Pedro. Na próxima ligação eu não digo que eu sou o Pedro, eu sou o Alberto. Então eu digo para eles, não sou o João, não sou o Pedro, mas sou o Alberto. Até o dia que eles conseguirem traquear todas as suas informações. E com isso eles conseguem saber pela tua geolocalização, porque se eles estão te ligando, eles sabem o teu DDD e teu número. Sabem até a antena que tu está posicionado, ou seja, eles sabem até o bairro. Isso é uma junção de várias informações. Não é uma empresa que faz isso, são várias. E cada uma consegue, com aqueles pontos de controle, obter mais informações de vocês. Não, mas comigo não acontece isso aí. Aí eu botei aqui, ó. Não, tem certeza? Então tá, essa aqui foi uma mensagem também que eu enviei, que eu recebi no meu celular. Banco do Brasil, senhas bloqueadas. Aí tem um link ali. Claro que para uma pessoa como eu olhei aquilo ali e falei, tá brincando. Mas para uma pessoa que não tem o conhecimento, que acha que realmente, como hoje está todo mundo falando que está tudo na internet, vai lá e clica no link. Quando ela clica no link, obviamente aquilo ali é um código malicioso que vai obter as informações das pessoas. Ninguém vai fazer um código malicioso para nada, né? Não teria sentido. E o interessante que eu vou comentar agora para vocês é um fake news da nossa cidade, envolvendo uma instituição de ensino. Então, eu deixei essa foto ali da pessoa, não tem problema, porque é um perfil realmente fake, tá? E isso é que eu quero que vocês consigam identificar nas navegações de vocês. Então ali uma pessoa está dizendo que está abrindo vagas lá no Senac, todo mundo está sabendo que realmente existem vagas, porque o Senac está disponibilizando no próprio site deles, na TV, enfim. As pessoas obtêm essas informações privilegiadamente, ou não, né? E aí começam a criar vagas fictícias de empregos, né? Ou até de concurso, de vaga para estudo, enfim. Então eles colocam ali, é fácil hoje obter essas imagens na internet, né? Se botar Senac imagens ali no Google, pimba, vai lá e apareceu o logotipo. Ali o Pronatec, ali criaram uma grade no Excel da vida lá, ou onde for, e criaram lá um site chamado Senatec 2018. Senac 2018.com/Senac Pronatec 2019. E aí, para uma pessoa que não entende da área,
bate o olho naquela imagem, bate o olho naquele link, tem 4 estrelas e meia, vai lá e clica, né? Ela só quer saber da vaga que ela está precisando realmente. Então, isso daí aconteceu na nossa cidade por alguns dias aí, que eu acompanhei, até que um dia o Senac de Rio Grande se pronunciou. Não deixe de se enganar, ó. Confira sempre a nossa programação aqui, ou no site. Então, o perfil oficial do Senac se pronunciou devido a inúmeras pessoas que provavelmente devam ter ligado, devam ter ido lá, devam ter, enfim, né, falando, comentando, curtindo e compartilhando aquela fake news. Até as pessoas do próprio Senac devem ter visto aquela publicação lá e foram, estão abrindo vaga aqui para esses cursos? Não. Então, aconteceu isso aqui. Então, quando eu comentei lá no início sobre vazamento, sobre golpes, extorsão, isso aqui é um exemplo clássico disso. Então, até a empresa se pronunciar, olha, imagine que uma pessoa que está trabalhando na secretaria lá do Senac deva ter atendido umas 400 ligações num dia porque apareceu no Facebook ou no WhatsApp um link dizendo que tinha vaga para os cursos. De repente até tinha algumas vagas, mas não para aqueles cursos e não daquele formato, né? Aqui também outro exemplo, como aqui os perfis das pessoas realmente são perfis de pessoas normais, não eram fakes, eu acabei tirando o rosto das pessoas ali o nome. Tá, então aqui estamos contratando Vendas Rio Grande lá, ó, ou no Vendas Rio Grande também candidatos com link, tá, para vagas de emprego. Bom, nós vivemos numa crise onde várias pessoas estão desempregadas e estão procurando emprego. Então está aí a motivação que a pessoa que quer obter lucro vai atacar. Ela vai ir justamente aonde as pessoas vão procurar. Então aqui tem vagas, entrevistas ainda essa semana, oportunidades disponíveis. Aí um monte de vaga ali, e lá embaixo, caso tenha interesse, entre em contato via WhatsApp, 21, Rio de Janeiro, tudo bem. Vamos supor que a pessoa estava no Rio de Janeiro e veio para Rio Grande para divulgar essas vagas. Beleza, pode acontecer isso. Mas qual a veracidade, como é que eu vou levar em consideração, vivendo no mundo de hoje, que esse tanto de vaga aqui não foi divulgado no Cine de Rio Grande? É difícil de acreditar, né? Da mesma maneira, aquela lá ainda foi um pouquinho pior, porque tem ainda o link, bit.ly, com o link. E aí tem todas as vagas ali e confirmem com o OK, vaga desejada. Ou seja, já não basta o cara clicar no link. Se ele errar o link, ele bota o OK, confirma que era uma vaga e a pessoa já capta a informação dessa pessoa. Então, começa a partir daí, porque as pessoas mal sabem utilizar o Facebook, vou nomear a rede social, tá? Poderia ser outra. E a maioria das publicações são públicas. Com isso, qualquer pessoa, mesmo sem ser amigo dessa pessoa, obtém o máximo de informação possível dela. Então, quanto ao uso de rede social, utilizem, eu utilizo, não tem problema, mas tentem restringir o acesso. Tentem proteger as informações de vocês. E como eu comentei, quem é esse tal de Snowden, né? Nós vemos um mundo pós ele, mas o que tem ele a ver com o nosso mundo de hoje? Tem a ver que o Snowden fica grampo de Dilma em Twitter e faz espionagem na Petrobras, dizem papéis vazados por Snowden. Então, o Snowden, não estou falando nem de partido aqui, tá? Não vem nem ao caso mérito partido, mas sim dados sensíveis. Assim como vazou de um partido X, pode ter vazado do partido Y. E será que ele é um traidor ou ele é um patriota por vazar essas informações? Muitos consideram ele um traidor, mas muitos outros consideram ele um patriota. Ah, tem que expor menos os dados desses políticos, enfim. Bom, não é esse o mérito, né? Tanto que não vou discutir se ele é ou não, mas que o mundo da segurança, principalmente segurança da informação, mudou com a sua chegada. Isso mudou, tá? É nítido. Leis que premiam crimes nesse segmento, como o da Carolina Dickmann, eu botei ali no negrito o número das leis, desde 2012. Né? O Marco Civil da Internet, também, desde 2014. Recentemente foi aprovado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, implementado em 2018. E mais recentemente ainda, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi também aprovada em 2018. Que são leis que tratam justamente desses aspectos que eu estou comentando com vocês. Os aspectos do vazamento de dados, da preocupação
seja ele pelo lado dos políticos ou pelo lado da sociedade, em resguardar-se ou até mesmo preocupar-se com o armazenamento desses dados. Tá? Então, quando vaza aí um dado de um parlamento, um parlamentar, ou de repente de um político importante, é óbvio que a mídia vai notificar, mas se vaza o teu dado, será que vai estar no jornal também? E qual é o teu direito em relação a isso? Também tem direito. Né? Então, artigos 11 e 13, que agora virou 17, que faz um filtro de upload, taxa de link e copyright de qualquer tipo de conteúdo publicado na internet, vídeos, no YouTube, blogs, etc. Esse tema é um pouco ainda controverso, porque, a princípio, ele serve para proteger direitos autorais de cantores, de produtores, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, pode ser que, em determinado momento, isso sirva para utilizar como censura. Não gostei porque apareceu determinada parte, em determinado momento, uma figurinha que tinha um copyright. E aí eles podem tirar o teu conteúdo do ar. Então ainda é controversa essa parte dos artigos 11 e 13, que agora virou 17, da União Europeia. Tá? Então, mas isso está vindo, né, da União Europeia para todo mundo. Então, assim como também tivemos cursos, treinamentos e eventos. Entendimento das normas da família ISO 27000, que tratam dos aspectos da segurança da informação no âmbito geral. Então, para uma empresa, desde o RH até o terceiro, é visto dentro das ISOs 27000, da família 27000. As elaborações do que a gente chama de PSI, que é a Política de Segurança da Informação, e também PCN, que é o Plano de Continuidade do Negócio. Então, quando tem uma empresa, ou trabalha numa empresa, pelo menos esses dois itens tem que ter. Pelo menos, PSI e PCN. Tá? Aí você vai se preocupar, mas eu estou no Brasil, não seremos afetados por isso. Né? Ali tem uma malha de fibra ótica. Olhando pelo aspecto de vocês aí, poderiam me dizer, né, se o Brasil é um provedor de serviço ou ele é um cliente de serviço? Para mim, ele está mais para cliente de serviço. Eu não vejo muita malha saindo do Brasil. Eu vejo poucas vindo para o Brasil. A grande concentração fica ali, ó. Estados Unidos, União Europeia, ali, naquele cerco ali da Europa. Né? E aí, quais desses serviços estão operando no Brasil? Não quer dizer que eu estou acessando. Estou falando em operar. Tem, por exemplo, tem uma sede do Facebook no Brasil? Tem. Uma sede comercial do Facebook. Tem data center do Facebook no Brasil? Não. Não tem. Então ele não está operando dentro do Brasil. Ele está apenas usando a parte comercial do Facebook. Assim como outras tantas redes sociais, né, que nós temos ali em outros sites. E aí eu pergunto para vocês, alguns dos senhores tiveram que pagar para ter acesso à rede? Alguém teve que ir lá e criar um cadastro e pagar para obter acesso ao Facebook? Não, claro que não. Aí eu volto à pergunta inicial. Tem certeza? Hoje uma pessoa consegue criar uma conta no Facebook em minutos. Bota ali o nome, idade, data de nascimento. Embora algumas vezes o Facebook acaba mudando essas políticas e acaba restringindo um pouco mais, até pouco tempo atrás uma criança menor de idade poderia criar conta no Facebook. Hoje em dia eles estão um pouco mais restritos com relação à idade. Mas mesmo assim, a quantidade de perfil infantil no Facebook cresce a cada dia. Não é à toa os youtubers teens aí conhecidos, né? Entre Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, eles arrecadam em milhões e milhões. Tudo bem, mas como eu posso ter mais segurança na internet? Bom, antes de tudo, pesquisar bastante antes de clicar no link. Isso aí é uma coisa que se fala há muitos anos, mas muitas pessoas não fazem isso. Ah, comigo não vai acontecer. Vai lá e puma, clica. Troca suas senhas com frequência e use duplo fator de autenticação. Isso aí é o mínimo necessário para se ter segurança. Senhas são pessoais e intransferíveis. Segredo contado deixa de ser segredo, não é mesmo? Se eu falar um segredo para vocês, acabou o segredo, né? Então a senha é assim. Senhas não são compartilháveis, ou seja, nem com amigos, familiares, esposas, esposos, filhos, gatos, cachorros, periquitos, o que vocês quiserem colocar na lista. Então senha é pessoal e intransferível. Por quê? Justamente para proteger vocês, né, de um vazamento ou de repente de uma exposição indevida. Tá?
Tá? E se existe uma norma, siga, afinal, ela foi entregue, lida ou solicitada a você, logo ela tem um objetivo. Né? Então, se está dentro de uma empresa e existe uma norma de conduta com relação a dados sensíveis, a informações, siga ela. Ela tem um propósito maior. Ela foi pensada justamente para não só proteger a empresa, mas também proteger o seu funcionário. Né? Então, vejam da seguinte maneira. Muitas pessoas também utilizam o padrão de dizer, tem o famoso cadeado verde, o HTTPS, então eu estou seguro. Mas, infelizmente, os criminosos também utilizam as coisas mais interessantes, principalmente no mundo de software livre, open source, para prejudicar outras pessoas. Existe uma empresa, uma organização, digamos assim, na internet chamada Let's Encrypt, que fornece certificado digital para uso em site. É muito boa, inclusive eu utilizo o Let's Encrypt. Mas assim como eu utilizo o Let's Encrypt para colocar o meu site em HTTPS, os criminosos também fazem isso para fazer aquelas páginas falsas do Banco do Brasil, por exemplo. Eles usam o certificado, por quê? Porque o navegador vai entender, HTTPS está ok, a pessoa vai lá e bota usuário e senha e navega lá no site do banco, ele faz o que a gente chama de man the middle. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem bem interessante. Então, com isso, as pessoas acabam esquecendo de verificar realmente se o certificado foi emitido pelo órgão. Então, ali na imagem eu mostro ali, eu fui lá no cadeado, fui lá obter informações e verifiquei que a empresa que eu estou acessando é realmente quem emitiu o certificado. Senhas são difíceis de decorar, eu prefiro 1, 2, 3, 4, 5 ou senha como senha. Né? Tem muita gente que bota, qual é a sua senha? Senha. Né? Na minha empresa tem um arquivo em TXT. Salvo tudo lá e depois eu mando pôr, né? Aí eu botei até um post-it ali. Isso é bem comum no mundo corporativo. Qual é a senha? É a senha padrão. É aquela senha que está ali no quadro de entrada. Eu já trabalhei num lugar, é interessante isso aí, onde a senha do computador ficava grudada num post-it do lado do monitor. Aí uma vez deu um problema lá, foram ver um vigilante da noite, coitado do vigilante, não tem nada de pastel, mas tudo bem. Ele achou que ele podia usar o computador. Aí todo o histórico que nós tínhamos lá de navegação aparecia 3 da manhã, o cara não estava fazendo nada disso. 3 da manhã o cara acessava o YouTube e ficava vendo o vídeo. Que aí ele alegou lá que dava sono no plantão dele, e ele botava uns videozinhos de música, rodava e ficava ali escutando música. Ele não estava fazendo nada errado, mas com a senha da funcionária que trabalhava só de manhã. Olha o problema que isso gera dentro de uma empresa. Então, com isso, eu criei 2 vídeos no canal Projeto Food, onde eu ensino a utilizar o KeePass, que é um software para gerência de senha com segurança. Além de gerar, ele armazena em banco de dados essas senhas, e tu pode utilizar isso tanto internamente como externamente. Tá? Tu pode armazenar dentro de um pendrive, de um cofre, num banco de dados, enfim, tu pode escolher o local que tu achar melhor para guardar essa informação. E para quem trabalha em ambientes corporativos, onde tem várias pessoas utilizam servidores ou banco de dados, também tem uma ferramenta colaborativa chamada TeamPass, ou seja, o nome já está dizendo, né, password por time. Né? Então seria essa aí a ferramenta que eu indicaria para vocês. E como eu comentei, mesmo assim, usar o tal do duplo fator. Aí o que é isso? O duplo fator nada mais é do que um software que pode ser instalado tanto no computador de vocês, no notebook, enfim, no sistema de vocês, como no celular. Quando você vai acessar o seu sistema, ele vai lhe pedir uma contrassenha, né? E essa contrassenha está dentro desse software. Ou seja, com isso eu vou limitar o acesso ao meu banco de dados, a minha senha, aquela ali do equipamento, até mesmo do software. Tá? Eu preciso ter o computador ou até mesmo o celular para registrar isso. E como é que ela funciona? É bem simples, o funcionamento dela é super simples. Aí eu botei 2 ferramentas, tem o Google Authenticator e tem também o Auth. São softwares que ficam instalados no celular de vocês e eles geram números randômicos a cada X tempo. Aí tu vai ter ali o usuário, né, e arroba o serviço, o site, o sistema, enfim, e ali está a contrassenha. Então, naquele caso ali eu tenho aquela contrassenha para um serviço, né, e ali embaixo eu tenho para outro serviço também. Então, a cada
Geralmente é 30 segundos, a cada 30 segundos ele vai gerar um número aleatório. Se nesse momento eu for usar aqui para usar o software aqui, vamos supor, vou logar no Facebook e ativar o duplo fator de autenticação, eu vou botar minha senha no Facebook e ele vai pedir uma janelinha assim, verifique o seu duplo fator. Aí eu abro o celular, vou lá, clico na minha conta lá e vejo, ó, tá aqui o meu número randômico, eu vou lá e digito aquele número. Se eu errar o número, ele não vai dar acesso. Tá? Aí então, tudo é resolvido com senha. Não, a senha, né, uma senha segura já é um indício de uma preocupação. Não quer dizer que eu não vá ter problemas de segurança. Só que a senha é o principal objetivo da segurança da informação. É começar pela senha. Então, o principal vetor de ataque de um hacker, cracker, né, que eu costumo dizer que hacker é o que a mídia usa, e quem faz malefício a alguém é cracker, começa com o conhecimento do alvo. Entre as atividades, destaca-se quais os serviços que o mesmo está cadastrado. Ou seja, como eu acabei de falar para vocês, Facebook, Twitter, YouTube, enfim, todos esses serviços aí. Então, quando um cracker ele quer fazer uma pesquisa de um alvo, ele vai buscar a tua rede social. Tá? Aqui eu coloco que vivemos num mundo onde as pessoas dizem, mas existe o tal do anonimato na rede Tor, né? Não, eu digo que é anonimato mesmo. Por quê? Porque, na verdade, o Tor, ou a rede Tor, ela te cria uma camada de proteção. Mas eu consigo saber o ponto A e o ponto B. Só que, para isso, eu preciso utilizar técnicas. Mas eu consigo obter informações quem é o cliente que está acessando um determinado servidor. É claro que a rede Tor, por ser uma rede em camadas, como eles colocam, ela vai te jogar de um servidor para outro servidor, ela vai tentar mascarar os teus rastros, mas não é impossível detectar esses rastros. Como, por exemplo, existem ferramentas e projetos que tentam garantir 100% do teu anonimato, mas não conseguem. Mesmo ali um projeto chamado Unix, né, que chega a criar múltiplas máquinas virtuais para despistar a atividade, ainda assim, né, não é 100% confiável. Eu consigo rastrear tudo na rede base do MAC address, né, que seria um registro da tua placa de rede, como se fosse a identidade do teu computador, é o MAC address que fica cadastrado nesses roteadores que ele vai te jogando. Ah, mas eu altero, mas tem como saber. Sim, existem ferramentas que conseguem, mesmo se tu trocar o MAC address, rastrear essas atividades. Então, alguns tipos de ataques na internet, vírus, que é o menos relevante hoje em dia, pegar vírus do teu computador, tu mesmo vai lá, bota um pendrive, bota um CD, leva no técnico e resolver esse teu problema. Agora, golpes como cartões de crédito, dados, etc. Phishing, páginas ou e-mails simulando sites oficiais, que é o que eu comentei para vocês logo no início. Malware, código criado para diversos fins, o mais comum é fazer o seu dispositivo um zumbi, ou seja, se eu sou um atacante, eu não quero ser descoberto, logo eu invado alguém, faço aquela máquina respeitar a mim. E aí eu boto a culpa no João. Quem invadiu o site do banco não fui eu, foi o João. Olha lá o MAC address dele, não é o meu. Então é por isso que os malwares são criados. Ransomware também ficou bem conhecido porque a mídia aí divulgou e até fez um serviço bem interessante de publicar notícias sobre ataques de ransomware em hospitais, em universidades, em empresas. Inclusive eu participei de uma auditoria para saber como que chegou um ataque. E teve um ataque na cidade, esse eu não participei, gostaria muito, mas o WhatsApp é meio phishing, né, que seria mesmo phishing de páginas, mas o WhatsApp e o phishing ele é utilizado pelo WhatsApp. Tá? Então é a mesma coisa, criam perfis fakes, notícias fakes dentro do WhatsApp. Vulnerabilidades em sistemas ou hardware, isso aí é bem comum também, acontecer no software desenvolvido sem a preocupação ou até tem a preocupação, porém sempre vai existir uma vulnerabilidade. Tem um desenvolvedor, vai desenvolver a aplicação para ela funcionar da melhor maneira possível, porém existem brechas inerentes ao sistema operacional, inerentes à rede, inerentes aos próprios protocolos que se utilizam hoje em dia na internet, que são os mesmos da década de 80 muitas vezes, e não sofreram atualizações. E bots e inteligência artificial, né? Então, isso aí é bem interessante, que o bot ele veio para uma solução tecnológica que causou um problema gravíssimo na segurança da informação.
Assim como o bot é interessante, ele faz, para quem não sabe o que é um bot, é aquele botzinho que fica ali quando tu entra no site lá, vamos supor, site da, sei lá, Natura. Tu entra lá, abriu ali, aparece tipo, um atendente virtual. Aquilo é um bot. Não existe uma pessoa física que vai ali te atender. É um bot, é um programa, um software desenvolvido para te atender. Muitas vezes esses softwares são criados com outros intuitos. Não estou dizendo que o da Natura é, tá, gente? Mas existem bots maliciosos, onde eles fazem negação de serviço a algum outro serviço, roubo de dados, fake news, phishing, e enfim, tem um monte de atividade de bots aí. Então estima-se, eu peguei essa notícia lá do Canal Tech, que empresas de ingressos, bilhetagens, educação, TI e marketing sofrem diariamente com isso aí. Então é bem interessante que foi uma tecnologia que foi desenvolvida com um propósito muito interessante, mas que utilizada da maneira incorreta causa um prejuízo aí grande e gigantesco para as empresas. Então alguns ataques na internet, essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido para não tomar muito tempo do próximo palestrante. Golpes que ganham, golpistas ganham dinheiro com fraudes no WhatsApp. Então são notícias que marcam, né, o que eu estou acabando de falar, né, que é comum realmente isso acontecer. Então, mais de 185 mil roteadores da TP-Link estão sujeitos a vulnerabilidades. Inclusive, eu fiz no meu canal lá um vídeo sobre a alteração do firmware da TP-Link, justamente para evitar esse tipo de problema. Aqui, novamente, TP-Link libera a lista de roteadores afetados por falha no Wi-Fi com WPA2. Ah, mas aí é só da TP-Link, é? Então tá. D-Link, criminosos usam falhas nos roteadores da D-Link para roubar dados bancários. Então, para vocês verem como não é só o Windows de vocês ou o Linux de vocês que está com problema, né? O roteador. Aqui também uma marca bem utilizada por provedores de internet, que é os microchips aqui, são utilizados para fazer mineração de criptomoeda, e a maioria está no Brasil. Brechas vazam imagens gravadas por sistema de segurança, aqueles famosos DVRs. Então, para vocês verem como isso tudo conectado causa problema. Smart TVs em alto risco de invasão. Então, eu tenho uma TV da Samsung em casa, eu tive que criar uma VLAN específica para ela dentro da minha residência, porque existe muita brecha de segurança dentro dessa TV. Aí entra num assunto bem interessante aqui, que é: você convidaria um sequestrador para morar junto com você na sua casa? Aí eu digo, claro que não. Se eu soubesse disso, como é que eu vou saber, né? Enfim, beleza. Então por que tu tem isso aqui em casa? A maioria das pessoas que tem isso aí não fazem ideia do mal que isso aí traz. Abre 3.000 e tantos canal, abre não sei, Vocês acham realmente que uma pessoa vai desenvolver um software que hackeia satélite, ou craqueia satélite, e não vai tomar um cafezinho com você? Beleza, então tá, continua lá. Então, TV Box piratas atacados por vírus para minerar criptomoedas. Eu peguei essas notícias, mas não necessariamente elas são só para minerar criptomoedas, tá? Se ela minera, você sabe o esforço que é para minerar? Se ela minera, ela consegue obter qualquer informação da sua rede. E um caso, recentemente, das TV Box, o Carrefour anuncia um dispositivo no melhor estilo GatoNet, capaz de piratear sinal de TV a cabo, por R$10 de R$ 59,90. Para vocês verem como a informação, às vezes, vista por leigos, muitas pessoas acham, mas é só um aparelhinho que pega sinal ali, beleza? Não vou nem entrar no mérito da ilicitude do ato, né? Mas sim da segurança. Outros, também, vulnerabilidade no Connect, permite hackers controlar carros da Fiat, Jeep e Chrysler. É interessante esse ataque. Os caras pararam o carro no meio da estrada. Netshoes ligará para 2 milhões de clientes afetados por vazamentos de dados. Para vocês verem como a empresa conseguiu um gasto astronômico, porque além de vazar dados das pessoas, ela teve também que ligar para as pessoas informando que houve um vazamento de dados. Então, não existe contorno para o vazamento. Uma vez vazado, vazou. Não tem como contornar. Não vai ligar para o sequestrador e dizer, por favor, para quem vazou, não vaza mais. Uma vez que está na internet, não tem como controlar. Então, o Facebook obriga 90 milhões de usuários a fazer login novo após a invasão. Então, também, o Facebook também
campeão de estar na mídia. Aí você se pergunta, tá, tô na safe, meu amigo, né? Preocupação zero. Lá na praia, é comum as crianças estarem com o celular, notebook. O que elas estão fazendo? Vocês não sabem. Isso aqui é interessante, eu tirei o nome porque é bem conhecido. Caso Rio Grande, NV Transportes. Você deve ter visto essa notícia aí, né? Serviços de venda de créditos eletrônicos, né? Interessante isso daí, né? Então eu vou contar uma história para vocês que backup não é igual a cópia. Se tu faz cópia, tu tem cópia. Se tu faz backup, é backup. São coisas distintas. Comumente a gente acaba dizendo que eu fiz backup, fiz uma cópia. Mas se tu for dentro do âmbito corporativo, cópia é uma coisa. Tu pega um pendrive, espeta ali e faz uma cópia. Agora um backup, tu tem um ciclo de backup, tu tem toda uma manutenção, tu tem um ecossistema de backup. Aí sim. E o que faltou para aquela empresa foi isso. Ela teve cópia e não backup. Então, a afirmação mais correta que eu costumo dizer que backup não é igual a cópia, dentro de uma das torres, elas tinham a cópia de toda a administração da outra. Caiu as duas, o que aconteceu? Perderam os dados. Né? A famosa caixa preta das torres gêmeas lá. Então, alguns métodos aqui, SQL Injection é bem conhecido, né? Bem antigo. Senhas fracas, keyloggers, que são programas que ficam ali monitorando a atividade do teu teclado. Vulnerabilidades novas, o man in the middle, ARP spoofing, poison, né? Que é o envenenamento da tabela ARP na tua rede. Sequestro de DNS, como eu comentei para vocês, é bem fácil sequestrar um DNS, isso acontece diariamente. Engenharia social, que é aquela questão dos bancos de dados lá. Só para vocês terem ideia, o que é o man in the middle, que é o mais utilizado na internet, é como se eu tivesse uma pessoa no meio da comunicação. Eu não estou falando direto com o servidor, eu tenho alguém que está mapeando a minha comunicação com aquele servidor. Então esse é o ataque mais comum na internet, man in the middle. Como eu comentei com vocês, eu fiz um vídeo sobre a instalação do OpenWRT, o firmware open source para roteadores, não só para roteadores TP-Link, entre outras marcas, também tem uma base de dados lá gigantesca. Cultura de segurança da informação, então senhas seguras, seguir políticas de segurança, sempre estar atento às notícias, principalmente não guardar senhas em TXT, participar e promover eventos de segurança da informação, ter a TI como aliada a qualquer dúvida, solicitar ajuda. Tá? Entre outros dois itens ali que eu vou apurar um pouquinho, só para não tomar muito tempo de vocês. Internet das coisas. Estamos realmente preparados para a internet das coisas? Ou seja, cada objeto vai estar conectado. Será que realmente estamos preparados? Eu acho que não, né? Visto toda essa história sobre vazamento, eu acho que realmente nós precisamos tratar primeiro a segurança para depois a conectividade. Vou deixar algumas indicações para vocês. Então, toda a minha pesquisa, todo o meu empenho em trazer esse conteúdo para vocês, eu resumi um pouco de alguns livros e, claro, da minha vivência aí na área de segurança. Então, eu deixo aqui a Arte de Enganar, o livro também do Edward Snowden, Sem Lugar para Se Esconder, e A Arte de Invadir também do Mitnick. Tá? São 3 livros aqui que eu acho bem interessante na área de segurança da informação. Como conteúdo de podcast, aí eu deixo aqui o Segurança Legal, que é um podcast onde trata simplesmente dos aspectos da tecnologia e segurança da informação. Então é um conteúdo bem interessante. São 2 pessoas, né? Um deles é advogado da parte de direito da tecnologia e o outro é especialista na parte de tecnologia. E para reafirmar o que eu falei sobre farmácias, tem um episódio inteiro dedicado a isso, que é o episódio 169, que é uso de dados por farmácias. Bem interessante e relevante para a área de segurança. Também um filme interessante é O Jogo da Imitação, fala a questão da criptografia, é bem interessante. Eu tinha separado aqui um videozinho pequeno, mas eu achei que talvez não desse tempo, eu deixei o link aqui. Se vocês quiserem ver um vídeo de 4 minutos aproximadamente, sobre uma pessoa que trabalha numa empresa e ela gosta de tirar foto em todos os locais, é uma pessoa que gosta de curtir e compartilhar muito. Então, se vocês quiserem tomar nota ou, de repente, tirar uma foto desse link aí, é bem interessante esse vídeo. Tá? Ele fala sobre a ultraexposição dos dados sensíveis de uma corporação. É bem interessante. É um vídeo da Trend Micro. Tá? É bem interessante. Tá? Quem quiser tirar foto aí, o pessoal está tirando. Qualquer coisa vai estar no slide também. O pessoal vai pegar o slide depois.
ou qualquer coisa pode pegar comigo o link, não tem problema nenhum. Depois eu passo para vocês o link. Pegou o livro? Beleza. Então, eu deixo aqui para vocês uns minutinhos finais aí, se vocês tiverem perguntas, críticas ou sugestões. Tem os meus links de contato ali. Então, nós temos ali a wiki do Projeto Root, onde eu reúno todo o material criado no YouTube. Eu tenho também ali um texto com os links para os vídeos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos.